Eu era recém-casado. A minha cidade, cidade de Orlândia, onde eu moro até hoje, passamos por uma violência de 6 meses. Em 6 meses, uma igreja de 400 crentes, nós ficamos com meia dúzia de crentes. Escândalo atrás de escândalo. Tipo assim, o único músico que nós tínhamos e o mais famoso foi preso e descobrimos que ele era um tarado da cidade. Tinha um homem que apavorava as mulheres. Quando a polícia fez uma emboscada, prenderam, era o músico da minha igreja. Um garoto da mocidade foi preso porque foi pego na rua mantendo relações com um animal irracional. Um presbítero da igreja caiu com uma irmã. O pastor da igreja mexeu no cofre da igreja. Foi um escândalo atrás do outro, até a igreja ficar morta. Eu era diácono, tinha 19 anos, recém-casado. Recebemos então um pastor que veio do norte, chamava-se pastor Valdivino. O pastor Valdivino marcou uma reunião no domingo à tarde com os obreiros, os que sobraram, estava eu entre eles. Depois de falar o que ele sonhava em fazer com a igreja, tal, ele disse: quem de vocês é o pregador aqui? Apontaram para mim. Ele falou: você vai pregar hoje à noite, Feliciano. Eu disse: eu? Você? Eu disse: não, pastor, a igreja está morta, não tem nem o que falar para essa igreja. Os crentes não estão vindo no culto. Ele olhou para mim e disse assim: você é um homem de Deus ou você é um saquinho de pipoca? Eu nunca tinha ouvido isso, mas me deu uma raiva. Eu disse: eu sou um homem de Deus. Ele disse: prova e vem pregar para nós hoje à noite. Fui para minha casa. Eu morava numa casa de 3 cômodos. Falei com a minha esposa: fica no quarto que eu vou ficar na sala orando, porque eu fui desafiado. Eu tinha um toca-fitas e coloquei uma fita do pastor Vitorino Silva cantando. Enquanto Vitorino cantava, eu ajoelhado com os meus cotovelos em cima do sofá e a minha cabeça no encosto do sofá, eu comecei a dizer: Deus, eu nunca subi sozinho no púlpito, mas eu estou com tanto medo, porque a igreja está vazia. Senhor, me dá uma experiência, me dá algo novo. A minha oração não durou 5 minutos. Do encosto do sofá saiu um vento que bateu na minha testa, como se fosse uma mão me empurrando. Roberto, tranquilo, Roberto. E me jogou para trás. Eu caí debaixo de uma mesinha do centro da sala. Ao cair debaixo daquela mesinha, eu não conseguia mais abrir os olhos. A sala foi tomada por uma luz, mas tão forte que as minhas pálpebras ficaram vermelhas. Eu enxergava através das pálpebras alguma luz. Eu me encurvei porque eu achei que era a morte. Eu falei: fiz algo que Deus não gostou. Senhor, não me mata. Quando eu falei não me mata, uma voz ecoou dizendo: não é a morte. Hoje eu te dou um ministério de fogo. Um ministério de fogo para as nações. Onde você não for, a sua história irá. E através da sua vida eu levantarei um exército. Eu voltei em mim, fui ficando em pé, caí de novo, caí por 3 vezes, eu não tinha força nas pernas. Bati a porta do quarto, minha esposa abriu. Aí é ela que conta, porque eu não vi mais nada. Ela disse que eu entrei falando em línguas, me troquei, coloquei o terno, fui para... Nós tínhamos uma Brasilinha velha, fomos para Brasília. Eu não lembro disso, eu só me lembro entrando no quarto. E a última lembrança minha sou eu no púlpito da igreja. Ela disse que eu fiquei falando em línguas sem parar. Entrei no carro falando em línguas, fui para a porta da igreja, fiquei na porta da igreja, que eu era diácono. Ela disse que eu ficava com a mão assim, conversando com alguém, mas conversando em línguas. Os irmãos que entraram no culto falaram: ele está maluco, ele está abraçado com o vento. Mas eu não sei, não era um vento, eu não consigo explicar para os irmãos o que foi isso. Eu só me lembro do pastor dizendo, com a palavra, o diácono Marco Feliciano. Quando eu dei por mim, eu estava no púlpito, eu olhei a igreja cheia. A notícia esparramou na cidade que tinha um pastor novo, e os crentes que estavam fora vieram para ouvi-lo. E o pastor me deixou pregar. Quando eu vi aquilo, eu só lembrei de um texto, João 3:8. E pedi para os irmãos abrirem o texto e eu li: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Do primeiro banco até o último, os crentes começaram a cair no chão. Eu nunca tinha visto isso.
não sabia o que era unção. Eu era do meio do mato, a gente não conhecia grandes pregadores. Eu virei para trás, os presbíteros caíram para o chão. Eu fiquei apavorado. Jesus começou a fazer coisas tão grandes naquela noite. Isso era umas 8 horas. O culto foi até as 3 da manhã. Jesus curou naquela noite, batizou com o Espírito Santo naquela noite, arrebatou crentes naquela noite. O pastor Valdivino se empolgou e disse: quarta-feira ele vai pregar lá na congregação da Avenida N. E lá fui eu, na quarta-feira, a igreja entupida de gente. O povo estava curioso. Eu disse: vou ver se funciona de novo. João 3:8. Todo mundo de pé. Quando eu terminei de ler, começou a cair gente no meio da rua, gente no meio da igreja. Deus tomou a igreja numa presença, numa graça, numa glória. Na notícia esparramou e comecei a receber convites. Foi assim que nasceu o ministério que Jesus me deu. Agora preste atenção. Depois que Jesus começou a me abrir as portas pelo mundo, o ministério do qual fazia parte mandou me chamar. E eu fui sabatinado por quase 50 pastores, presbíteros e evangelistas, porque eles queriam saber o que era aquilo, e eu não sabia explicar o que era aquilo. Aí sabe o que falaram para mim? Isso aí é magia, ou é demônio, porque Deus não derruba ninguém. E eu novo, não tinha profundidade na Bíblia. Falei: então vocês orem para Deus tirar isso de mim. E eles oraram com imposição de mão para eu perder aquilo. E eu perdi. Eu perdi aquele dom. Era um dom. Mas crentes que nunca tiveram contato com Deus nessa dimensão não compreenderam e acharam que aquilo era coisa maligna. Deixa eu falar com você, assembleiano. Olhe para mim, garoto. Olhe para mim, mocinha, jovem. Olhe para mim, ancião. Olhe para mim, obreiros. Deus entregou na mão dos assembleianos a unção do Pentecoste. E Ele não deu só um pouquinho, Ele deu a plenitude do Pentecoste. Peça para Deus te dar. Que no final deste culto hoje você saia pelas ruas de Paba dizendo: se é verdade, eu quero. Se existe, me mostra. Vai haver uma unção nesta madrugada. Se você acordar entre 3 e 5 da manhã, me escute. Se você acordar entre 3 e 5 da manhã, do nada, não volte a dormir. Escorregue o corpo, vá para a beirada da cama, puxa a coberta, porque Deus vai falar com você. Deus vai te levantar, porque vai haver um avivamento em Paba. E há de ser que virá sobre vós a virtude, descerá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Se alguém acredita nisso, dê um grito de glória a Deus. Irmãos, que possamos ser guiados a cada dia pela virtude e pelo poder do Espírito de Deus, que possamos a cada dia guardar os mandamentos do Senhor em nosso coração e que possamos crescer como cristãos, crescer como pessoas de bem, e entender que existe um propósito muito grande de Deus em nossas vidas, naquilo que fazemos, na função que exercemos. Esse testemunho do pastor Marco Feliciano fala poderosamente aos nossos corações, porque nós entendemos que Deus, Ele tem as suas maneiras de agir, e em meio a alguns períodos de caos, Ele faz com que o seu nome seja glorificado. Ele levanta algumas pessoas para que essas pessoas venham ser canal daquilo que Ele pode realizar. Então não se esqueça nunca que Deus, Ele às vezes te põe em situações difíceis para fazer com que o nome dele seja glorificado, irmão. Então não reclame, também não duvide e também não retroceda, porque é o mesmo Deus que te colocou no meio dessa dificuldade. É o mesmo Deus que vai fazer com que o nome dele seja glorificado na sua vida, tá bom?
Os créditos vão para o pastor Marco Feliciano. Depois você entra aí nas redes, segue o pastor Marco Feliciano, deixa lá a tua contribuição no canal do pastor, tá bom? Vou te pedir também para você deixar o like nesse vídeo e compartilhar com alguém que precisa assistir essa mensagem. Se esse vídeo falou o seu coração, deixa aquele like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.